Minha gente do esporte, bom dia, boa noite, porque eu tenho encontrado as pessoas. Matoso, eu te vi 5h30 da manhã. Matoso, eu te vi meia-noite. Matoso, então pronto, bom dia, boa noite, boa madrugada, tá entendendo? E hoje eu tô com cara de anteontem também. Tudo bem, meu irmão? Satisfação é nossa, Matoso. A gente fica fazendo graça agora. E hoje tem que achar graça. Aí chegou, olha o sorriso. Fecha nele aqui, fecha na patinha. Olha o sorriso, olha o sorriso. Tá largo. Não deu pra tirar esse Matinha, o sorriso daquele que sabe o que fala, daquele que sabe o que diz, da experiência. Olha, não é porque ele tá com cabelos grisalhos que... É isso, Matoso. Ao menos meus cabelos brancos. Diga-se de passagem, fostes o primeiro e o único, até então, a poder confrontar, entre aspas, isso aí, né? Só que eu não fui tão duro como daquela outra vez, que eu fiquei sozinho e perdi até o emprego e todo mundo ficou bonitinho aí, né? Mas talvez se aquela minha grita fosse hoje, eu fosse herói nacional das mulheres. Quando a gente tomou partido daquela luta, quando houve um claro preconceito contra as mulheres paraenses, e eu levantei a minha voz naquela época. E custou uma situação, mas tudo bem. E agora, quando chamaram a torcida de brega, eu sou brega, e daí? O que é brega? Mas é o tom como se fala o brega, o sentido. Quando chamaram a nossa torcida de cafona, o que é ser cafona? O Edson Matoso... Eu falo assim, mas eu duvido que alguém diga, ele passou a perna, tá certo? Eu cantei o colega do outro, que tá entendendo? Para trabalhar, eu não faço isso. Não, vai, pô. É liberdade, é livre-arbítrio. E aí eu acabei comprando essa situação, quando até o hino não é um hino do Paysandu, aquilo foi um hino de um evento, do Peñarol. Gente, o Peñarol naquela época era no auge do futebol sul-americano, e o Brasil ainda se chorava da Copa de 50. Eu não tenho nada a ver, você não tinha nada a ver. Mas o futebol uruguaio era muito forte. Aquele goleiro fantástico, Mazurkiewicz. Tinha um jogador equatoriano chamado Spencer, que jogava no time do Peñarol. Peñarol bicampeão da Libertadores, do mundo, e vinha batendo todo mundo, do Sul, Nordeste, chegou aqui, o Paysandu meteu 3. E aí o compositor fez a música. Até o Peñarol fez aqui para padecer. Aí o Paysandu topa qualquer parada, quando perde é por descuido, mas depois vem a virada. Eu não inventei, eu usei o cântico que estava. E o cara criticou a música. E o Salomão Tapajós, quando o Paysandu ganhou o Boca, ele colocou assim... O Papão foi na bomboneira e fez o Boca se tremer. Pois é, tá certo? Então o futebol ele é muito cheio dessas situações e o Paysandu está com toda essa coisa. Eu comprei a briga, no melhor sentido, só que quando eles viram lá que alguém do Pará tinha reagido, e aí eu percebi que o Thiago Menezes, até eu brinquei, que olha, de besta, ele só tem a cara de periquito, ele foi pesquisar. Ele foi pesquisar quem era esse tal de Edson Matoso em Belém do Pará. E ele percebeu, aí o cara, ele deu uma baixada de bola, mas não foi se colocando como inferior. Foi ele elevando o nível do debate, da brincadeira, da resenha. Aí eu também baixei a bola e nós ficamos nessa resenha. E eu acho que um puta cara profissional que a gente viu, defendendo o futebol dele com unhas e dentes, isso é bom que se diga. Defendendo, que às vezes nós aqui... com complexo de vira-latas, não sabemos defender. Eu só sei avacalhar os presidentes, os dirigentes, os jogadores. Nós não olhamos, a gente precisa entender esse momento. É um momento complicado que o futebol do Pará passa em só importar, isso é um exagero. E aí a gente comprou e ele me desafiou para uma aposta, coisa que eu não gosto de fazer, apostar. Já passei o meu número do Pix, já conversei com a Eveline Maia do futebol do Paysandu, que desenvolve um trabalho fantástico com as mulheres. Já definimos o local, ela vai comigo, vamos registrar. E o Thiago Menezes, o pessoal de Goiás, saber onde a cesta básica foi investida para atender uma instituição e um grupo de pessoas que precisam, né? Que tem no Pará, tem em Goiás, tem em outros lugares, enfim. Então foi essa a história. Então acabou rendendo que eu fiquei obrigado, porque o futebol brasileiro hoje me dá sono. Esse futebol aqui do Brasil me dá sono. Fiz coisas que eu não fazia há muito tempo. Exagerei no palavrão, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Já, os melhores momentos. Isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sobre palavrão no futebol. Pô, mas não precisava chamar de... Torcedor chama palavrão, pô.
Você que é professor de religião. Sim, é professor. Assim, Rapaz, Matoso, futebol raiz. É raiz. Futebol raiz. Eu recebi um monte de telefonema. Pô, mas soltei os bichos mesmo. Eu vou te contar uma antes de mostrar os melhores momentos de MacGyver. Chamar os melhores momentos que ele narrou. Eu estava numa missa e o padre remista. Não vou citar o nome do padre. Não vou citar o nome do padre. Meu amigo, gente boa pra caramba, batizou um filho meu. Remista. Aí estava jogando o Remo, era a Série B, o Remo era a Série C. O Remo agoniado para não cair para a Série D, aquela coisa. Aí quando terminou a missa, aí um lanche, uma conversa sobre o evento, era um sábado à noite. Aí ele chega comigo, pegou um mingau de milho, Edson, eu digo, opa, tudo bom? E aí, como é que tá o jogo do Remo? Eu disse, porra, padre, os caras fizeram um gol. Disse, esse time desgraçado ainda fez gol no Remo. Olha, o padre acabou de dar comunhão, pô. Por que eu não vou, não é? Eu que sou um pecador mísero. Então é normal isso aí. Esse palavrão sai na urina, pô. Pior é matar os outros, assim, já disse. Agredir, violentar as pessoas, roubar dinheiro público, mentir para as pessoas dizendo isso e aquilo outro. O pior é roubar o dinheiro público daquele que não chama palavrão, né, Matheus? Mas é outra seara essa situação. É verdade. Mas vamos lá. E é isso. Parabéns, foi uma grande conquista, pentacampeonato. E eu tenho já a fórmula de como o Remo como é que o Remo pode ganhar o Penta. Quem quiser vai lá no Instagram. Ah, sim, no Instagram. O Penta Por favor, chefe, chama os melhores momentos. Então vamos lá. No final das contas, o conflito terão hoje dessa situação então aqui. Vamos aos melhores momentos da vitória histórica do Papão da Curuzu com a narração do MacGyver. Vamos lá. Vai rolar a bola para a final da Copa Verde aqui na tela do É Pra Valer. Você confere aí o time do Goiás já escalado e definido pelo técnico Wagner Mancini. A arbitragem chegando no gramado de jogo. É final da Copa Verde, temporada 2025. Aqui no canal 14. Aí a equipe do Goiás perfilada. O time do Paysandu também perfilado nesse momento para poder a bola rolar. Daqui a pouquinho, aqui dentro do Serra Dourada, é decisão. Uma pseudo-rivalidade que inventaram aí, mas nada que vai fazer com que o futebol paraense perca o seu brilho. Papão também aqui escalado pelo técnico Luizinho Lopes e a bola vai rolar aqui no gramado do Serra Dourada. Os jogadores já vão ali para o centro do campo. A bola é do Goiás, saída de bola do time goiano, Goiás e Paysandu na decisão da Copa Verde, temporada 2025. Rolou a bola no Serra Dourada. A saída de bola ali com o Tadeu. Tadeu dá o chutão para frente, já buscando o comando de ataque do time goiano. A bola sobe, desce, a bola sobe para o Matheus Nogueira. Lá vem Brian, dominou a batida para fora. Bateu para fora o Brian. Vem PK. Vai fazer o levantamento para dentro da área. A cabeçada ali do Rossi. Vai sobrar para o Vilela. Meu Deus do céu, Vilela perdeu o gol. Ele leva as mãos à cabeça. Ele não esperava a rebatida do goleiro Tadeu. Reveja. O Rossi cabeceia. O Tadeu ali se espanta. E se espantou também o Vilela. Mais uma vez. Cabeçada do Rossi. E aí o Vilela chega nas últimas. Vem o time do Goiás. Então, PK na marcação, levantamento é feito, a tirada ali, a batida para fora. Viu o Papão, Matheus Vargas, dominou a bola, boa bola metida pro Rossi, lá vai Rossi, olhos nos olhos, partiu para cima da marcação, o chute defendeu o Tadeu. Tadeu defendeu esquisito, ficou na bronca, veja o Rossi, foi para cima, engatou a quinta marcha, e o chute. Lá vem aqui do lado direito, Wellington, dominou a bola, PK demorou a chegar, lá vai a cabeçada, meu Deus do céu, a cabeçada para fora. Rafael Gava mete a cabeça para fora, cabeçada na verdade para fora. A bola passou na frente ali da área do goleirão do Matheus Nogueira. Borazzi fez o levantamento, cortou a zaga, vem aqui pro PK do lado esquerdo, fez o levantamento do PK, passou do Benítez, olha o Rossi, pra fora, ora, Rossi! Ele fica na bronca ali, o Tadeu, porque perdeu um grande momento o Papão, reveja, o PK na categoria, faz o levantamento, passa do Benítez, e o Rossi de primeira pra fora. Vem o Goiás, levantamento é feito, a cabeçada, gol!
time do Goiás. O Lovati faz o cruzamento. 4 jogadores do Papão ficam olhando ali. Nas costas do PK, o Wellington acaba colocando a bola para o fundo do barbante. Mais uma vez. Lá vem o Goiás ainda. Em profundidade. Lá vem ali ele, a batida na trave. Safou-se o Papão. O Wellington de novo fazendo inferno aqui na zaga do Papão. O Papão briga pela bola ali, o PK sai do marcador. Sobra pro Novilho, dá o chutão pra cima. Lá vem PK, vai fazer o levantamento. Cortando o primeiro pau. Sobrou ali pro Matheus Vargas, pode ser o último lance. Pra fora! Passou um palmo da meta ali do goleirão Tadeu. Último lance do primeiro tempo. O Matheus Vargas passou muito perto. Ajeitou e bateu pra fora. E é o último lance do primeiro tempo. Fim de jogo. Fim de jogo no primeiro tempo. Paysandu 0, Goiás 1. Vai rolar a bola no segundo tempo aqui no Serra Dourada. Rolou a bola. Matheus Nogueira no caroço. Papão tem que fazer o seu gol. Papão tem que fazer o seu gol. Já vai Papão. Benítez dominou a bola. Brian fez o levantamento no primeiro momento. Aí ali o Tadeu fez a pegada. Primeira tentativa do Papão. Lá vem ali o PK. Bora Papão, bora Papão. PK domina a bola, recebe, entrega agora para o Rossi. Rossi domina a bola, lado esquerdo. Trabalha jogo o time bicolor. Lá vai o Marlon. Segura, prende. Faz o levantamento, cortou a zaga do time do Goiás. É blitz do Papão. Vai segurando. Recebe o Vilela. Dominou o Vilela. Pô a bola pro Benítez. Dominou, vai marcar o Benítez. Defendeu o Tadeu. Lá vem ali agora o Goiás. Recebeu ali o Gava. Batida pra fora. Agora é Pedrinho. Lá vai Pedrinho. Sai do Rossi. Juninho dominou a bola, meteu pra trás. Pra fora. Perdeu o Kaique. Agora é o Papão Rossi. Fez o levantamento e cortou a zaga. Sobrou ainda pro PK. Meteu aqui do lado direito. Giovani. Fez o levantamento ali. Sobrou pro Vilela. Dominou na caixa. Batida pra fora. Safou-se o goleirão. Tadeu ficou na bronca. Dominou na caixa. E bateu pra fora. Vai ser um golaço. Lá vem o Papão. Bora Papão, bora Papão, ainda dá. Recebe, pode ser o último lance. Rossi fez o levantamento. A bola vai passando o Nicolas Cavalieri. Gol! O bicolor faz a festa, coloca o Papão de novo na briga pelo título da Copa Verde 2025. Veja, o Rossi fez o levantamento, passa por todo mundo e o chileno foi lá, colocou a bola no fundo do barbante e disse: esta é minha, irmão, esta é minha. Ele de primeira colocou a bola no fundo do barbante. Papão 1, Goiás também 1. Estamos caminhando para as penalidades. Aqui foi o último lance do jogo. O último lance do jogo, Cavalieri. O chileno colocou a bola no fundo do barbante, placa número 32. Vamos para as penalidades. Tadeu quem vai para a bola. Lá vai, gol do Goiás. Tadeu, goleirão, batedor de pênalti oficial, hein? Bateu do lado direito e o Matheus foi na bola. Rossi para a bola, batida. Para fora, Rossi. Parece o Roberto Baggio, pra fora, reveja. Pegou muito mal na bola o Rossi. Meu Deus do céu. Arthur Kaique pra bola. Matheus no centro da meta. Lá vai o Arthur, a batida e o gol. Gol do Goiás. Bateu bem. Bateu no alto. Matheus ainda foi pra bola. Lá vai Giovani, a batida e o gol. Gol do Paysandu Giovani. Goleiro de um lado, bola no outro. Lá vai DG, a batida. Gol do Goiás. Quase foi lá de novo o Matheus. Vamos, Matheus.
Marlon pra bola, lá vai a batida, gol do Papão. Marlon. Gonzalo pra bola, batida pra fora, perdeu. Agora o Cavaleiro, a batida e o gol. O autor do gol, o Cavaleiro também marca. Messias, quem vai pra bola, o zagueirão, a batida e o gol. Gol, 3-3, 4-3 agora. Agora é Nicolas. Nicolas, partiu, Nicolas, batida. Gol, gol do Cavani da Amazônia. Tirou de um lado o goleiro pro outro. Marcão pra bola, 4-4, é alternadas. Lá vai Marcão pra bola, tá ali colocando a bola na marca da Cal. Lá vai Marcão, os jogadores ali do Goiás, comissão técnica, todo mundo olhando. Lá vai o Marcão pra bola. Bora, Matheus, vamos lá, Matheus, te segura, Matheus, é tua, Matheus. Vamos lá, Marcão, batida, isolou! Pra fora! Baixou o Roberto Baggio nele! Eu não tô nem aí, eu não quero saber. E é o Vilela, tá voltando agora, Vilela. Pode ser o Papão, pode ser o campeão agora. Lá vai, Leandro Vilela, atirou, apontou. Calando a forte imprensa e vencendo a grande equipe do Goiás. Vilela colocou a bola no fundo do barbante, dá a vitória, o título, o pentacampeonato pro time do Papão da Amazônia. Os torcedores no Serra Dourada, em Goiânia, fazem a festa aqui e por isso o Papão da Amazônia leva a taça de penta. É copeiro, é Papão da Amazônia, o maior vencedor da Copa Verde. Mais uma vez leva a taça, aí o Nicolas apontando, é Papão e tem que respeitar aqui nos melhores momentos do É Pra Valer. Vai, Débora, né? É emocionante. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder narrar esse jogo, Matheus, de verdade. Mas é isso aí, assim que começa. Eu estava muito focado naquela história lá. Eu quero abraçar o pessoal da torcida do Paysandu, o meu querido Domingos Coelho, né? Essa turma lá da raça bicolor. Ele é um dos responsáveis em levar essa delegação para lá, não nos informou, eu vi outros colegas anunciarem, mas na hora que quiser a gente informa, porque é muito importante a gente ter a marca do nosso estado, a marca dos nossos clubes, tá certo? Eu lembro de um episódio, o MacGyver, aquele famoso gol contra do Castor no jogo com Corinthians. Quando eu saí para fazer uns jogos, e nós fomos fazer em Criciúma, fazer um jogo do Paysandu em Criciúma. Mas quando nós chegamos lá numa praça, nós íamos para um restaurante, vários torcedores catarinenses, remistas e bicolores nos procuraram lá no interior de Santa Catarina, isso 30 anos atrás. Eles queriam saber do Castor, poxa, como foi aquilo. Eles se solidarizaram com o Castor, que era aquele lance, foi um gol que... E foi um sentimento, a Xuxa, né, na época até se solidarizou, porque o Corinthians se classificou dentro do Mangueirão. E quando a gente vê o torcedor se espalhando assim, né? Então o Domingos Coelho é um desses responsáveis, levando o torcedor, outros bicolores que moram lá. E a gente fica muito feliz, porque é um título emblemático. Os jogadores, quando foram na direção da torcida, muito bonito. E parabéns pelo trabalho. É assim, eu já disse que eu estou passando, vocês estão ficando. Agora, tem um detalhe, como eu sou chato, eu estou aquele 12 que vai andando devagar. Eu não tenho pressa de chegar no caixão. Claro. Tu está entendendo como é que é? Nenhuma pressa. Quando o homem me chamar, eu vou. Mas parabéns pelo trabalho. E eu fiquei naquela tensão da torcida. Tanto que a garganta está aqui, que não foi fácil. Acredito. Fazia tempo que eu não vi o jogo até o fim. E quem falou com a gente depois do jogo, meu caro Matoso, foi o Matheus Nogueira. Chicante demais, velho. Eu cheguei aqui, o time estava passando por um momento muito difícil. Acho que até mais do que a gente estava vivendo hoje. Mas graças a muito trabalho, graças a Deus,
graças a essa torcida maravilhosa que sempre nos apoiou, a gente sempre teve força para buscar os resultados. Isso é Paysandu, velho. Não é desistir, lutar até o final, né? Porque a gente sabe que essa camisa é gigante e tem que respeitar o Paysandu, né? Que aqui tem muito trabalho, aqui tem muita dedicação, aqui tem muita credibilidade, né? E só agradecer a torcida maravilhosa que fez a festa. O calendário está nos prejudicando, né? Outras equipes do Campeonato Brasileiro não estão com essa sequência de jogos. A gente está, isso está pesando, jogos longe de viagem, e a gente foi feliz hoje. Soubemos sofrer, soubemos jogar o jogo também e fomos competentes na hora que foi para os pênaltis. Né? A gente foi feliz, deu tudo certo. Uma equipe muito resiliente, muito compenetrada naquilo que estava fazendo. Sabíamos que um gol nos colocaria na partida e nos colocou, levou para os pênaltis, nem sei que altura foi o gol, no finalzinho do jogo, né? E deu tudo certo, tive a felicidade de converter o meu pênalti também, isso é muito importante para mim. E a gente leva mais um troféu para Belém, mais um para minha galeria também, isso é feliz demais. Perfeito, muito obrigada, viu? Realizando um sonho, desde o momento que eu pisei na Curuzu, sempre foi a minha intenção de poder ajudar e poder contribuir com uma assistência no dia da final. Quase que eu estrago a festa ali, perdendo o primeiro pênalti, mas já estava escrito que a gente sairia daqui do Serra Dourada com a taça e o troféu. O astral estava lá em cima, a confiança era imensa, a gente vinha fazendo bons jogos. Faltava a bola entrar e entrou no momento certo, no último lance do jogo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente conta agora com o nosso torcedor bicolor diante do CRB, no Mangueirão, para a gente fazer uma grande festa e, se Deus quiser, abrir a Série B com uma vitória para a gente decolar aí na temporada. A entrega da faixa, né, Matoso? A entrega da faixa aqui contra o CRB no próximo domingo, às 17 horas no Mangueirão. Quer dizer, esse Rossi é o único jogador legitimamente paraense, sim, mas a sua carreira não foi construída, sim, no Pará. Começou lá, com Touco, Sanalto, o pessoal lá da Emerim, aquela turma do oeste do Pará. Isso. Foi embora, aí o Roger trouxe ele agora, aos 32 anos de idade, mostrando toda a sua gana. E quando eu falo assim, eu falei hoje no programa do Valdo Souza, o doutor Rui Mendonça, a gente conversando, que mora em Manaus, é torcedor do Paysandu, disse: Matoso, eu sofro contigo também porque eu não vejo jogadores regionais no nosso time. No entretanto, vamos olhar um outro lado, quando a gente pega a flama, a gana, esse vigor dos nossos hermanos. Então, os jogadores do Chile, do Paraguai, do Uruguai, os jogadores da Argentina, eles têm essa gana da Libertadores. Verdade. Você viu como foi que o Brasil foi goleado pela Argentina? Porque os brasileiros que não andam jogando bola, isso, foram tirar graça. O menino lá pegou Rafinha, que é um dos melhores jogadores hoje, pegou corda do Romário e foi falar aí da porrada. Aí os argentinos vieram, vocês falaram muito, e enfiaram 4-1 na gente. Mas é bom dizer que esses caras têm sido importantes. Na ausência da flama, da garra do caboclo paraense, eles estão trazendo a garra dos jogadores dessa outra parte do continente sul-americano. Mas é bom que fique o exemplo para que a gente tenha no futuro bem próximo mais jogadores regionais. Eu gravei um vídeo que era para passar aqui, mas infelizmente a internet péssima aqui na Redondeza não deu para passar. Mas é um vídeo que está viralizando cada vez mais aí. Nós vimos agora de manhã. Quando você me perguntou na hora que eu estava dando um trato, tentando arrumar, que não tem muito jeito, eu falava da trajetória do Paysandu em situações extremamente difíceis, quase impossíveis, e que essa do Goiás não seria impossível. E eu dizia que o raio poderia cair também no Serra Dourada, e caiu lá um raio chileno, cara, né? Chileno, é isso que eu vinha pegar aqui, Matoso. Então vamos lá. Matias Cavalieri. Matias Cavalieri, né? Matias Cavalieri, inclusive, até mostrar para você em off, o bastidor, ele me perguntava: Magaive, como é que tu entraria com esse time do Paysandu e tal? Eu dizia: olha, eu entraria com o Cavalieri. Pois é, tá, eu vi assim. Pois mas tu postaste isso? Não postei, não. Pois é, bem feito. Eu postei o meu. Eu dei a cara a tapa. Não eu entraria com o Cavalieri. Se eu tivesse jogado na Mega Sena, também tivesse ganho também. Mas isso né, mesmo. É aquela coisa, é um cara que aparece quando é necessário. No Repá apareceu também dando passe pro Giovani fazer o gol. Então é um cara que tem que ser melhor olhado pelo Luizinho Lopes, que ainda tá... A gente não vai falar tecnicamente agora, porque não tem tempo, é festa. Sim. Mas assim, tem que ser olhado um pouquinho mais, porque o Luizinho ainda tá meio desorganizado com os jogadores, ainda não sabe muito o que fazer. Ainda acho isso. Mas eu vou explicar direitinho. Tá bom. Então, aí tá.
Aí aquela toda que eu fiquei toda na concentração, mas é bom dizer que o jornalista Tiago Menezes, tá certo? Que passou fazendo essa polêmica toda aí, provocando... Culpa dele, né? Culpa dele. Mas ele, no final, provou que é um profissional e a ideia dele era promover o espetáculo também e acabou levando também. Eu acho que foi quanto que custou o ingresso lá? R$10, mais ou menos. Porque deu 38 mil, a renda 35 mil, né? 300 mil. Deve ter sido 300 pouco. 300 e pouco mil. 300 e pouco mil. Pois é. Para 37 mil. E aí, o que acontece? O Thiago, no final, teve que se render. A gente vai colocar aqui também, pô. Vai. Mais uma vez, vou falar o quê? Parabéns, Paysandu. O rei do estado de Serra Dourada. Veio aqui, ganhou do Vila Nova, nos pênaltis, meteu 10-0 depois. Agora pega o Goiás, empata a partida no finalzinho e prova que tem uma camisa pesada. Prova que é um time copeiro. Prova que tem uma história linda. Parabéns à torcida do Paysandu, parabéns ao Paysandu e vergonha. Vergonha. O que esses jogadores do Goiás fizeram hoje no estado de Serra Dourada foi vergonhoso. Não condiz com a história quase centenária de um clube que já jogou a Libertadores da América, que já foi finalista de Copa Sul-Americana, que já foi finalista de Copa do Brasil, um bicampeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Vergonha. O que esses jogadores do Goiás fizeram hoje. Vergonha. A torcida do Goiás, debaixo de chuva, lotou o estado de Serra Dourada, fez uma festa linda e esses jogadores frouxos, não tiveram, acima de tudo, né, vergonha na cara para segurar um resultado que era do Goiás e perderam com toda a justiça do mundo. Toda a justiça do mundo. Parabéns ao Paysandu. Paysandu hoje provou que tem uma camisa pesadíssima. Pesadíssima. E mais uma vez cala o futebol goiano. Mais uma vez cala o estado de Serra Dourada lotado, como já tinha calado também na decisão contra a equipe do Vila Nova. Lamentável. Lamentável que a torcida do Goiás passa hoje, né, uma noite triste para ser esquecida da história do Goiás nessa temporada de 2025. O Paysandu é o grande campeão da Copa Verde. Parabéns, torcedor bicolor. Parabéns, povo do Pará. O Paysandu levanta a taça no estádio Serra Dourada. Eu vou pagar 10 cestas básicas, né? Fazer o quê? Apostei no time do Goiás, que esses jogadores que não têm personalidade, esses jogadores que não têm qualidade. Vergonha, né, gente? Vergonha. Parabéns ao Paysandu, mas o que aconteceu hoje no estado de Serra Dourada? Vergonhoso. Vergonhoso. Esses jogadores do Goiás precisam ter vergonha na cara pelo que fizeram hoje. Pô, tá ganhando o jogo, segura a bola, meu amigo, não toma o gol. Nossa senhora, meu Deus do céu. Pós-jogo Band News já começou. Oferecimento Casa do Marceneiro, tudo bem da seleção de oferta. Cheio goiano, pô. Fazendo cheio goiano, pô. Casa do Marceneiro, essa hora. Ô, Tiago Menezes, sabe como é que a gente diz aqui? Chupa essa manga, papai. O choro é livre essa hora. O choro é livre. Esse é o bocudo de Goiás. Lembra que eu gravei? Esse é o bocudo de Goiás. Mas aí o cara que é boleiro, é bom de resenha, teve que sucumbir diante da gana, da garra do time do Paysandu. Mata na hora de novo. E você foi crasso quando usou a conversa com o Rui Mendonça, né? Quando ele diz, já vou calma aí. O Paysandu vem da tomada de Paysandu na Guerra do Paraguai, no Uruguai. Isso, é história. Né? Então, é quer dizer, os hispanos também fazem parte do que é o Paysandu de verdade. Né? Então, é isso aí para vocês aprenderem a respeitar o futebol do Pará, aprenderem a respeitar a história que nós temos aqui. Nós somos um estado que aí é um dos primeiros a serem fundados quando o Brasil ainda, né, se configurava como Brasil. Então, vocês têm que aprender a respeitar um pouquinho a camisa do Paysandu, que é grande, a camisa do Remo, da Tuna, que é grande. Né? A gente sempre respeita o estado goiano, qualquer estado do Brasil. A imprensa paraense nunca foi uma imprensa de atacar ninguém, mas a gente também não pode todo tempo ser bombardeado, já não basta ser bombardeado aí com a vida, porque a gente sabe que a gente sofre muita coisa aqui. Toda a política pública, quando chega por último, chega aqui na região norte do Brasil. Então a gente não podia ficar sem essa, e o futebol é uma das coisas que pouco dá alegria para o povo nortista. Isso aí. Então, gente, um grande abraço, parabéns à torcida do Paysandu Esporte Clube, foi uma grande conquista, é mais um mata na hora, e o cântico alusivo a triunfo do Peñarol, sobre o Peñarol, continua valendo. Quando perde é por descuido, mas depois vem a virada. Levanta a bandeira ali. Até doido, é. A estrela em destaque. Quanto orgulho ser filho de um colosso tão belo e tão forte. Ali, ó. Juncaremos de brilho do Pará Sentinela. Do Brasil, Sentinela do Norte. O Pará Sentinela do Norte.
Desculpa, a Pavanusa errou, pô. Por que eu não erro o hino? Bora. É o programa de número 70. Isso aí, 70 hoje, 70 amanhã. De tanto 70, 70, 70 que chega ao penta. O Remo tem alguma coisa a ver com penta, meu caro Chaves remista? Temos um pentacampeonato, um paraense que formou um tal de Tabu 33 aí, que tem uma galera que até hoje é traumatizada. Tá vendo? O Edson Matoso não é só futebol, e Edson Matoso não conta só a história do Papão. A do Leão também tem, né, mano? Com certeza, com certeza. Aí, a gente vai conversar muito sobre isso hoje. Isso, vamos conversar, uma satisfação enorme conversar com essa garotada que eu trato assim com muito respeito, muito carinho. Tentei trazer o Ronaldo Santos, do RS, né, que é do Paysandu, essa geração de vocês. O passe dele tá caro agora, o passe dele. Tá todo mascarado, eu tô na CBN, Matoso, é o seguinte, gente, ele pega 9 da manhã, sai às 5, né, tem que trabalhar. Essa idade tem que trabalhar para quando chegar lá na frente, se aposentar e correr o risco de aparecer malandro e roubar o dinheiro dos aposentados. Então, já tem que se preparar para isso, né? Com certeza. Tá aí, explodiu. A gente tem que pensar nisso tudo, né? Paciência, até porque é um futebol forte, pesado, poderoso dessa. Você conhece lá o futebol goiano. Várias estruturas, estava conversando sobre isso. A estrutura que o Goiás tem, que o Vila Nova tem, que o Atlético Goianiense tem, nós ainda estamos longe. Infelizmente. Mas precisamos trabalhar para melhorar isso. Melhorar, né? Porque retorno de público a gente tem muito. Público tem, paixão tem, amor tem, né? E impressionante. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Olha, eu recebi dezenas e dezenas aquelas que eu pude atender. Então eu vou abordar aqui os vídeos do Edson Matoso que repercutem, o Tiago Menezes, o radialista, jornalista da Rádio Band News, que fez aquele desafio, depois ele botou a bola no nível bacana, a gente ficou jogando essa bola com ele, e o Tiago manda de lá, mandou o Pix, e ele vai falar aqui, reconhecendo a camisa pesada também do futebol do Pará, neste caso lá específico do Paysandu. O técnico Luizinho Lopes, do Papão da Curuzu, que eu vi um cronista lá de Goiás dizer assim, olha, o time ainda não vestiu a camisa do técnico. Eu vi um analista, não foi só de lá, eu vi daqui mesmo um outro colega falando, aliás, o próprio MacGyver. O Vinícius, do Remo para a Turma Luso Brasileira, Remo, Bragantino, Turma Luso Brasileira, o Leão tem que ficar assim, ó. Tá entendendo? Não pode dormir na guarda, né? Não pode. Se sempre tem um tigre por perto, né? E um rato ficar roendo o rabo do leão, não pode, pô, de jeito nenhum. E aí o que é que acontece? A gente vai abordar sobre isso. Gente, a repercussão continua, por onde a gente vai, por onde anda. Eu agradeço muito. Chaves remista, ontem mesmo de um cunhado meu, camentaense, pô, cunhado, tu sabe que eu sou fanático pelo Remo, mas eu fiquei torcendo pelo Paysandu. Para você não perder a sexta. É verdade, porque quem ia pagar era eu e o doutor Rui Mendonça disse que me ajudaria com 1, 2, 3 cestas, enfim, porque senão ia sair do bolso do aposentado. Mas Deus é grande e poderoso, tá entendendo? O Paysandu nos representou àquela altura e a gente apostou, coisa que eu não gosto de fazer esse negócio de aposta. E não por morte a primeira e a última, que eu não curto muito isso. Mas eu embarquei porque, enfim, começaram a falar das nossas torcidas aí, do hino, aí eu comecei a me morder. Depois não, quando ficou o debate só no nível de Pará, Goiás, do futebol, enfim, aí eu aceitei, tá certo? Mas quando estava aquele negócio de preconceito, discriminar, puta merda, não falem tudo, mas não falem mal da minha terra. Mas quando o Tiago Menezes abordou o tema da brincadeira, da provocação, do estímulo à torcida dele, eu aceitei, eu embarquei também, porque eu tinha que acreditar naqui. E aí o que acontece? Vários vídeos, ouvi de vários amigos remistas. Porra, tu fizeste eu torcer pelo Paysandu porque eu vi a tua agonia naquele negócio da sexta. Então, obrigado pelo apoio, vocês entenderam. De torcedores do Paysandu, Chaves remista, eu vi algumas pesadas. Porra, só tu fazia eu acreditar nesse time de B. Era assim, Aí tu coloca o que tu quiser na sequência do B. Aí eu digo, não, a gente precisa acreditar, tem que confiar, é muito fácil dizer, eu sou Leão, eu sou Papão, e na hora que mais precisa, eu fujo da raia. Então eu fiquei muito feliz com esse tipo de manifestação. E esse vídeo que nós gravamos aqui antes do programa, o MacGyver, bora gravar, Matoso? Bora, gravamos e foi de improviso e saiu assim. Aquele primeiro vídeo, né? Bota lá, esse que viralizou aí. É difícil, Matoso, o Goiás ganhar o Paysandu hoje ou o Paysandu ganhar o Goiás?
Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tinha que falar hoje, né, que eu estava calado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde, é por descuido. Mas depois vem a virada. Já ouviu isso? O Paysandu, quando criou esse hino, foi num jogo que ninguém acreditava, depois do Peñarol, poderoso Peñarol do Uruguai, vir batendo todo mundo. Vai ser uma goleada. Foi. O Paysandu deu de 3-0. 8 jogadores daqui do Pará. Lá em 1965 era moleque. Em 1991, Paysandu, claro que esse time vai ser campeão brasileiro, foi. Inclusive ganhou do Guarani aqui dentro, sacramentou o título, além de subir para a Série A. Em 2001, o Paysandu, metade do elenco regional. Em 2001, bicampeão, com um cara que jogou o título dele primeiro, que é um garoto que veio de São Paulo, Rogerinho, e foi bi em 2001, metade do time regional. Em 2002, aí é que vai. Uma pergunta, meu amigo, você que me perguntou se é difícil. Qual é o time do Brasil, ou quais os times do Brasil que tem o título de campeão dos campeões? Sim, enfrentando assim os melhores do Nordeste, Náutico e Bahia, os melhores do Sul-Sudeste, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Cruzeiro, o Paysandu. É o Flamengo, o Corinthians e o Paysandu. Só esses três têm esse título. O Paysandu perdeu no Mangueirão. Ixi, vai apanhar lá em Fortaleza. Quem poderia imaginar? O Paysandu meteu 4-3 e ganhou nos pênaltis. E, gente, vai apanhar, vai pegar a goleada do Boca, porque só quem ganha o Boca é o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Tostão. O Paysandu ganhou lá dentro. E tiveram que expulsar um caboclo nosso aqui de APU chamado Wanderson e o artilheiro Robigol. Com todo respeito ao Goiás. Portanto, o Paysandu já enfrentou situações muito mais difíceis do que vai enfrentar hoje. Claro que é um jogo difícil. Joga na casa do adversário. Vamos falar mais uma. Tem um velho ditado que diz assim: time grande não perde 2 vezes. É verdade. Eu diria mais, time grande não passa 5 jogos sem ganhar. Chegou a hora, pô. Mas o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Não cai. Caiu no Mangueirão, caiu na Bombonera, caiu em Fortaleza. Por que não pode cair no Serra Dourada? Desculpa, eu sou papão. Ninguém aguenta. Bora pro Penta. Acabou. E o raio caiu lá na Serra. Então, gente, é acreditar. Eu acredito muito na força da mente. A gente precisa ter confiança. Porque senão vamos mudar de profissão, Chaves Remista. Sim. Você, quando se tornou Chaves Remista, com certeza o Remo não estava numa boa fase. Aí você incorporou, sou remista, sou azulino, vou criar um canal. Eu me lembro você fazer na pandemia, não foi? Sim. Lá de Joinville. Lá de Joinville. Lá de Joinville. Uhum. Eu digo, esse cara, de lá de Joinville, vestindo a camisa do clube que ele é apaixonado, que ele gosta. Então, se não acreditar, é melhor mudar de ramo, né, Diego? Com certeza. Peteca, pô. Com certeza. Inclusive, aqui sobre o futebol paraense, Matoso. Primeiro, uma grande honra de estar aqui do teu lado, né? Realizando mais uma vez esse sonho para quem já te presenciou desde a época lá do SBT Esporte e o adolescente assistir, então é uma grande honra estar aqui contigo. Mas falando sobre essa paixão, né, do futebol paraense, a gente trabalha com comunicação, a gente tem um retorno, às vezes, até das duas torcidas. Sim, sim. Porque o torcedor rival, por exemplo, quando o Remo perde, ele quer aparecer para zoar, e vice-versa, né? O torcedor do Remo invade para zoar. Só o que a gente não tolera, obviamente, é a falta de respeito com o nosso estado, né? Eu sou remista, posso zoar com o bicolor e vice-versa. Agora, a outra pessoa vir zoar a nossa terra, falar mal da nossa cidade, do nosso estado, aí realmente é muito difícil de aguentar. E a gente já escutou, inclusive, provocações pro lado do Remo aí, né, de outros estados. Recentemente teve um jogo contra o Coritiba, alguns jornalistas lá de Curitiba provocaram também. E é o que eu falo, é não entrar na pilha, né? Deixa eles morderem a língua para lá, que é na hora que é melhor. Certa a gente aparece. Exatamente. Mas foi por isso que eu disse, aí esse vídeo, eu estava arrumando, que eu uso o negócio de um colírio por causa da pressão do olho, e eu estava com o olho meio, parecia assim que eu estava meio, né? meio bacana, mas porque o olho fica meio e tal, e sabe como é que é? Estava ajeitando. Aí quando o MacGyver fez, foi antes de começar o programa do dia. E eu passei 48 horas sem dizer nada.
Eu digo, pô, Mauro esperar. Eu fiquei tenso, fiquei na preocupação. Eu estava assim, queria. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. O cara vai ficando idoso, que até com os remédios que aparecem na televisão, a maior parte não é minha. A minha mulher é diabética e ela toma esses remédios. Tem essas coisas da mulher que beira aí 60 anos e tal, tem uma série de coisas. E ali a única que eu tenho um remédio. Apareceu uma porrada de remédio, né? Mas é normal, essas coisas. Até olha isso. O operador rindo ali. É porque ele usa mais do que eu. Ele tem 20 anos menos do que eu, mas pode reparar. Ele usa aquele com T lá, começa com T. Deus o livre. E aí, gente, a gente acaba se emocionando diante de algumas coisas. Eu não sei quem foi, ainda não identifiquei, mas me mandaram um vídeo que foi baseado nesse que viralizou. Ele deu uns cortes e botou no TikTok. Porra, bicho, eu me senti até um... É por isso que a professora Carlene, instrutora Carlene, diz assim que ela quer que eu leia o livro dela para a internet. E o cara me transformou até num poeta, pô. Mostra esse vídeo, eu achei bacana, cara. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde, eu descuido. Mas depois vem virado. Já ouviu isso? Em 1991, Paysandu, claro que esse time vai ser campeão brasileiro. Foi. Inclusive, o campeão do Guarani aqui dentro sacramentou o título, além de subir para a Série A. Em 2001, bicampeão, metade do time regional. Em 2002, aí é que vai. Mas se tu perdeu no Mineirão, e vai apanhar lá em Fortaleza. Quem poderia imaginar? Paysandu meteu 4-3 e ganhou os pênaltis. Ah, mas vai apanhar, vai pegar a goleada do Boca, porque só quem ganha o Boca é o Santos de Pelé e o Cruzeiro de Tostão. O Santos ganhou lá dentro. Ah, mas o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Não cai. Caiu no Mangueirão, caiu na Bombonera, caiu em Fortaleza. Por que não pode cair no Serra Dourada? Desculpa, eu sou papão. Ninguém aguenta. Bora pro Penta. Bola pé direito, bateu. É sal, é sal, é sal. Acabou. Gol! É do papão. É do papão. O Serra Dourada se cala mais uma vez. Manda. Você conhece? É Talek, a gente... Talex, né? Você conhece? Baita trabalho. É? Já tinha visto já no TikTok. Não conheço. Alex, parabéns, obrigado, né? Porque utilizou o vídeo. Isso foi uma coisa de improviso que a gente fez. Quer dizer, o improviso, mas em função do conhecimento que a gente tinha. Ele usou a partir do título de campeão. E é uma satisfação enorme. Eu fiquei, poxa, bacana. A maneira como ele trabalhou, a música, o fundo musical, as imagens. Beleza. Aí é o seguinte, houve a história da aposta. O jornalista, radialista da Band News, o Thiago Menezes, que, como eu disse, depois ele botou no nível mais de disputa, de competitividade, de estímulo ao futebol goiano. Ele está certo. É isso que nós precisamos fazer. Não adianta só ficar batendo no Roger Aguilera, no Tonhão, criticando o time, criticando o jogador. A gente também precisa olhar as torcidas, a maravilha que elas fazem, e olhar que nós temos bons valores, tanto num time como no outro. Sim. Então, a crítica ela é no sentido de construir, não é de avacalhar, de execrar. Então, ele defendeu o lado dele, até eu cheguei a dizer assim, tá aí, olha, eu vou dar um alô pro pessoal do Paysandu, como é que se diz, estimular a onda da mucura, mas eu soube, através que o Paysandu já está trabalhando a onda da mucura no estilo porco do Palmeiras e urubu do Flamengo. E eu ainda disse assim, a mucura serve, por exemplo, aquela visita que está bem ali, quando ele vier me encher o saco, eu pego a mucura para ti, aquela parte do mau cheiro da mucura, para afastar os visitantes. Não, mas eu já comi uma mucura bem feita, na boa. Mas a mucura também gosta de um periquito, viu? Mas vamos voltar. Aí o que acontece? Ele mandou de lá, mandou o Pix, já caiu na minha conta, nós fizemos a conta, uma média, e ficou na faixa dos R$80 cada cesta básica. Então ele enviou... Manda daí, Thiago Menezes, dos estúdios da Band News em Goiânia, do Planalto Central do país. Manda, garoto. Fala, meus amigos de Belém do Pará, você torcedor do Paysandu, você paraense, você goiano. Gente, fizemos um negócio hoje aqui que eu acho que a imprensa deveria fazer como um todo. Nós promovemos, como a gente fazia no passado, um jogo, né, que
Era um jogo muito grande por conta do peso das duas camisas que estavam em campo, Goiás e Paysandu, mas que tinha tudo para ser um jogo um pouco mais, né, um pouco menos eletrizante. E acabou sendo um jogo de uma rivalidade gigantesca, o Paysandu fez por merecer. A gente brinca muito com esse negócio de mucura e tudo mais, mas é pela promoção do jogo, é pela promoção do espetáculo. E eu fiquei muito feliz, né, porque a gente fez uma provocação ao Matoso, que é um sujeito maravilhoso, peguei informações dele aqui, quero inclusive conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço nele, pessoa do bem, né, um grande nome da imprensa paraense. Ele comprou a ideia e a gente vai ajudar muita gente em Belém do Pará. Tá feito aqui, Matoso. Goiano, meu amigo, tem palavra. Goiano, quando aposta, paga. Tá aqui na tua conta aqui, ó. Opa, chegou a mensagenzinha aqui. Atenção, aqui, ó. Tá na tua conta, R$800. Você disse que, né, o custo médio de uma cesta básica é 80. 10 cestas básicas apostadas, R$800 tá na tua conta. Já fiz o Pix, Matoso. Parabéns pra nação bicolor. Futebol do Pará precisa crescer. A gente precisa de mais união. Sabe por quê? Nós somos vítimas, né? Do mesmo jeito. A gente sofre com falta de divulgação. A gente sofre com preconceito do eixo Rio-São Paulo e os outros eixos também que comandam o futebol, o eixo do mal. E a gente precisa estar de mãos dadas, né, promovendo mais as competições em que nós estamos juntos e fazendo a diferença pelo nosso futebol. Tanto o futebol do Pará quanto o futebol de Goiás. Tamo junto, um abraço, parabéns Paysandu, pentacampeão da Copa Verde. E daqui a pouco tem Série B de novo e a gente vai pra cima da mucura. A gente vai pra cima da mucura. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado. O Pix está feito. E que a gente possa matar a fome de muita gente. Tamo junto. Vem pra cima da mucura. Sabe o que a gente vai fazer? Eu pegar a mucura assim, toma, mucura pra ti, tu vai sair correndo. Bom, agora tu te prepara que eles vão partir pra cima do leão. É. Vamos partir. Agora ele falou uma coisa interessante, né? Lá. Ele falou que o futebol de Goiás também acaba sofrendo essa questão de ataques e também da falta de atenção do eixo. Só que eles têm uma questão acima da gente, que é a estrutura. Goiás, Vila e Atlético Goianiense têm estruturas espetaculares. Inclusive, recentemente, Atlético e Goiás estiveram na Série A. Não à toa, vão tentar mais uma vez chegar à elite. Então, olha só, eles se incomodam com uma estrutura que já é avançada. Imagine nós aqui que não nos incomodamos com essa forma de atenção, mas também com essa forma de estrutura. Por isso que a gente bate tanto na tecla, que a gente cobra tanto, para que o futebol paraense também evolua em estrutura, para que a gente possa seguir revelando jogadores e chegar cada vez mais perto, ou quem sabe chegar na elite o quanto antes. Perfeito. Esse é o Chaves Remista, um jovem que desenvolve um trabalho fantástico nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Né? Todas as redes sociais. Todas as redes sociais. E ele era um revoltado quando eu fui pro SBT Esporte, porque me botaram lá no SBT Esporte e tiraram o Chaves. Tá entendendo? Aí a molecada me atacou. Pô, esse velho aí... Tá aí, ó, tá vendo a união, Chaves e Edson Matoso. Pois é, e aí o que aconteceu? Aquilo me estimulou a fazer o seguinte, chamei a minha equipe e disse, a partir de hoje, onde tiver criança, mãe, avó, e nós passamos a fazer um trabalho com as crianças, e as crianças nos adotaram. Quantos anos você tem? 32. Porra, 32. Eu saí do SBT em 2013. 32 menos 13... Estava com 21 anos. Pô, 21 anos, mas quando eu comecei o SBT Esporte em 2001... Eu tinha 14 anos quando eu te acompanhava toda manhã. Essa é a geração que vem estimulando a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. Tanto o Chaves Remista pelo Clube do Remo, como o RS, o Ronaldo Santos pelo Paysandu, como o Vitor e o Edu, a turma do futebol zoeiro, o Vitor, que é tunante. E essa garotada está incentivando a gente ficar por aqui. Bom, meu caro Tiago, que você viu o tom de respeito, a brincadeira, mas eu quero dar uma satisfação. Eu conversei com a Eveline Maia, que até bem pouco tempo era da diretoria da Mulher do Paysandu. Hoje ela é uma mulher respeitadíssima no cenário nacional, no instituto, inclusive, que tem aquela árbitra, a árbitra Ana Paula, se lembra? Sim. Elas fazem um trabalho fantástico, revolucionário em favor da mulher. Severine, me define essa... Tem a ver, o Paysandu, a ideia era para uma instituição, então a Eveline me colocou 13, eu te confesso que eu selecionei, eu disse, então bota no Abacatal. Porque lá tem um futebol feminino e aquelas mulheres lutam com muita dificuldade para jogar. E a Eveline já me deu o retorno, dizendo que elas toparam, nós vamos marcar, portanto, o Pix já está na minha conta, vamos fazer a compra e trabalho e vamos fazer a entrega lá no Quilombola do Abacatal e Ananindeua para a equipe de futebol feminino de lá. Maravilha. Então é esse. E vamos prestar satisfação também ao nosso colega lá de Goiânia, o Thiago Menezes. Show de bola. Veja do que o futebol é capaz. Houve uma disputa, houve uma rivalidade, ele brigou de lá, eu daqui, mas no final, é aquilo que eu sempre falo aqui, olha aqui o futebol. Mas olha aqui, inclusivo.
é o autista, é a questão dos animais, é a questão do meio ambiente. Esse é o resultado da rivalidade sadia, né? A gente Exatamente. também acabar, de uma certa forma, fazendo um trabalho social. Isso aí. Próxima matéria, Luizinho Lopes, no Penta, o moço da Paraíba, tá ele. Vou segurar porque é muito difícil ser campeão, né? Campeão é para poucos e valorizar esse momento aqui. É muito feliz. Ser campeão com o Paysandu é muito importante. O Paysandu é gigante porque ganha título, né? Tem muita torcida pela história que tem e a partir de agora, assim, a gente se eterniza na memória do clube. Eu vou segurar por hoje porque a gente tem que valorizar muito esse momento, hoje e amanhã, até porque daqui a pouco a gente já tem que recuperar o mais rápido possível na Série B. Não tenha dúvida, o jogo em casa já foi um grande jogo, né? O Goiás, assim que o Mancini chega, eles dão muita importância a essa Copa Verde, então agregou muito valor midiático, né? Com relação a público no estádio, 2 jogos com mais de 40 mil pessoas nos 2 estádios. Valorizou demais, né? Um dos maiores investimentos da Série B, um time que a gente vai pelejar também, duelar na Série B, então se viu aí como teste. O Goiás jogando com a sua equipe principal o tempo todo, tanto no primeiro jogo como no segundo, né? O clube estava falando muito sobre a possibilidade, sobre a necessidade de vencer esse campeonato, né? Prepararam a festa realmente para serem campeões, mas graças a Deus nós conseguimos em um jogo, né, que trouxe muita emoção. O contexto, né, do jogo, ele realmente traz assim uma memória eterna para todos. Bom, você já contextualizou de tudo um pouco. Hoje foi o 15º jogo à frente do Paysandu, 3 meses de trabalho e com uma conquista, né? E você meio que já contextualizou, assim, uma semana fora, o jogo lá contra o Operário foi uma resposta muito boa internamente depois da gente ter feito, talvez, né? Talvez não, o jogo que fugiu realmente o contexto do nosso trabalho aqui, que foi o jogo contra a Chapecoense, né? Que deu uma pane ali frente ao nosso torcedor, né? E esse tipo de jogo aí, ele pode minar a confiança, mas graças a Deus a equipe foi muito briosa lá contra o Operário. Obviamente que nós queríamos ter jogado mais, mas estancar, não tomar gol, né? Começar a pontuar na Série B foi importante, né? Agradeci naquele dia um pouco, para a gente mereceu muito na Série B. E aí a gente conseguiu uma boa preparação, a logística foi muito boa, parabenizar a diretoria. Tivemos a oportunidade de treinar no CT do Vila Nova, com uma estrutura muito boa. E graças a Deus a gente conseguiu o 3º dia, que está sendo raro para a gente ter o 3º dia entre um jogo e outro. Vamos ter também o 3º dia, né, para o jogo contra o CRB. E só agradecer a Deus. Esse título aqui, ele emula, ele energiza, né, ele dá um respiro assim, para o nosso trabalho, de pouco tempo, obviamente, que a gente já tem que voltar a competir jogos importantes daqui a pouco. Na verdade, só quero agradecer a Deus, né? Muito feliz por isso, agradecer ao grupo, aos jogadores, a toda a diretoria, a torcida do Paysandu, que é espetacular, que é muito acima da média, é do tamanho que é, apaixonada que é pela quantidade de títulos que tem, por isso que a exigência é muito grande. É isso aí. E a gente espera que essa participação do torcedor, não apenas no estádio, mas na rua, mostrando, vendo a pujança, tá entendendo? Isso passe para cada um jogador, que ainda possa ter dúvida de quanto é importante, eu vou usar esse termo, que vigou aí um vício de linguagem, a camisa é pesada. Eu queria que ele vestisse a camisa do Quarentinha, ou então aí do Socó, nos anos 60. Aquilo que era pesada, quando chovia, a camisa via até aqui. Essa camisa é leve, mas isso é uma gíria. Era tudo mais pesado, chuteira, né, bola. Deus o livre, a bola era pesada, espocava a mão de... Esses dias apareceu a mão do goleiro Manga. Sim, né, toda os dedos espocada. Todos estourados. O Pepe, que tinha um petardo, Pepe, ponta esquerda do Santos, e outros jogadores aqui que nós tínhamos no futebol do Pará, que os goleiros, o Castilho, que foi goleiro, né, o Dico, recentemente, foi um grande goleiro. A bola era muito pesada, e as camisas pesadas. Hoje em dia as camisas... são mais leves. Parabéns, Luizinho, parabéns à equipe do Paysandu, Roger Aguilera. A gente espera que esse título, sem nenhuma dúvida, dê uma alavancada e o Paysandu pega o time do CRB, que está no G4. Né? 9, o Paysandu sair desse grupo de rebaixamento e começar a alavancar, porque logo depois, esse título da Série B, essa história de penta da Copa Verde, penta invicto do Parazão, dia 7 tem repá, chave remista. Começa a final do Parazão, né? Mais uma chave que vai precisar ser virada. O Clube do Remo também está nesse processo aí de evolução nas mãos do Daniel Paulista. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o Remo. Mas é mais uma oportunidade aí para, como disse o Luizinho, né? Dar um up aí na temporada, tanto para o Remo quanto para o Paysandu. No caso do Remo, para tentar se manter na parte de cima da tabela, e o Paysandu começa a sair das últimas colocações também da Série B. E por falar em Clube do Remo, o ex-remista que deu uma volta por Bragança está na Tuna Lusa Brasileira. Vinícius é o nome do homem. Teve um interesse
da Tunaluso após o término do estadual. Já tinha conversado com o Vinícius no ano anterior, mas já tinha acertado com o Bragantino, então não poderia voltar atrás. E graças a Deus fomos muito bem no Bragantino, fizemos um excelente campeonato, boas participações. Daí o interesse da Tunaluso, o Vinícius entrou em contato diretamente depois do estadual, perguntando se havia interesse. Eu de pronto falei que sim, seria um prazer, uma satisfação enorme jogar na Tuna, vestir essa camisa histórica de muita tradição. E graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui apresentando, vestindo essa camisa e com o objetivo de trabalhar, de fazer o que eu fiz sempre nos clubes onde eu passei, que é muito comprometimento, profissionalismo, trabalho e honrar sempre a camisa que a gente está vestindo. Tivemos uma pausa, o último jogo foi dia 6, né, contra o Águia, lá em Marabá, e não tive contato com treinamentos, com bola nesse tempo, mas é rápido, foi uma pausa rápida, acredito que perdi muito pouco, mas infelizmente para o próximo jogo acho que muito em cima, mas já para o seguinte pretendo estar em condições e ficar pronto à disposição do clube, do professor, para que possamos estar ajudando a Tunaluso nessa sequência da Série B. Ô Chaves, remista, o Clube do Remo evidentemente tem um grupo ali na frente que sabe fazer gol. Sim. Além do Pedro Rocha, né? Agora, aqui atrás a gente ainda fica preocupado com a desatenção, embora tenhamos um goleiro que tenha evitado umas poucas e boas da Série B. Eu acho que o caminho hoje para o Clube do Remo é seguir abraçando essa regularidade. A Série B é um campeonato muito longo, só vai acabar em novembro. O Remo tem um bom elenco. Tem a pausa na Copa do Mundo. Tem a pausa. Na verdade, acho que para a Série B acho que não vai pausar, vai seguir. Não vai pausar tanto. Só a Série A que vai pausar. Mas é importante demais ter essa regularidade. Porque no meio do ano também a gente vai ter a janela de transferências e o Remo pode se reforçar melhor ainda. Muito bem, eu vou tentar trazer essa dupla aqui, o RS, o Chaves Remista, na hora da primeira série de repá, decisivo do nosso campeonato de 2025. Múmia paralítica. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Muito obrigado pelo apoio. Assistam a gente também no Instagram. Muito obrigado. Em 2 dias chegamos a 3.000 novos seguidores. O like de vocês é importante, porque é a única maneira da gente ter patrocínio, viu? É o seu apoio, o seu like, a sua curtição, o seu comentário, fazendo as críticas que devem ser feitas também no nosso canal do YouTube, Edson Matoso TV. Muito obrigado.